Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 161º dia de devocional. E eu quero ler o texto de Provérbios, capítulo de número 15 com vocês, do versículo 1 ao 4. Diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A língua conciliadora é a árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. Pois esses 4 versículos aqui, eles falam sobre como a gente tem que falar. E Tiago vai falar que a língua é o menor músculo ali, mas é o que domina todo o corpo. Né? É difícil de dominar. Quem pode dominar a língua? Que a língua é fogo consumidor, né? E é muito interessante como as palavras elas refletem exatamente como Jesus disse que poderíamos conhecer as pessoas. Né? Ele fala, pode uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo? Pode... ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. E quando você pensa nessas palavras, né, que aqui tem muita coisa pra gente falar sobre alguns textos, mas a boca vai falar do que o coração está realmente encharcado. A sua boca vai responder às pessoas não de acordo com como elas falam com você ou como elas reagem a você, mas a sua boca vai falar de acordo com como o seu coração está. Então é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, o povo do Egito, que o maior pecado, a maioria das vezes, o pecado deles, em toda a trajetória de 40 anos, onde eles pereceram no deserto, ao saírem da terra prometida, a saírem do Egito em direção à terra prometida, eles vagaram no deserto por 40 anos por causa do pecado da murmuração, que nada mais é a reclamação, é reclamar da vida, é reclamar das coisas, é sempre ter um coração insatisfeito, é sempre ter um coração que está ali frustrado, é sempre ter um coração que está ali necessitado de alguma coisa que não encontra, parece que nunca está satisfeito, nunca está pleno, nunca está em paz, nunca está feliz, nunca está verdadeiramente nunca está disposto a realmente ser grato. E aqui esse texto vai falar que a resposta calma desvia a fúria. Muita confusão que vivemos hoje em dia é porque respondemos errado, é porque falamos errado. Nós vemos pessoas colocando pessoas contra umas às outras, nós vemos a mídia colocando pessoas divididas entre de um lado e do outro lado, nós vemos as pessoas degladiando umas com as outras, sendo completamente ignorantes umas com as outras. A rede social hoje parece que abriu a porta sabe, do povo arretado, nervoso, irritado, onde era um lugar para você distrair ali, como é que a gente pode dizer, mas um lugar onde quando temos tempo livre para estarmos na internet respondendo comentários, comentando publicações das pessoas, quando a gente tem esse tempo disponível, geralmente é um tempo livre que nós temos, é um tempo que a gente deveria estar desestressando, é um tempo que a gente deveria estar se acalmando ali, e você percebe que as pessoas estão ali brigando, xingando uma outra, sabe? Fazendo colocando seus atestados de valores ali. E aí eu consigo olhar pelos comentários, pelas pessoas que a gente escuta falar, pelas suas palavras conseguimos enxergar os seus corações. Quando alguém está muito cansado, sobrecarregado, você percebe que a pessoa está irritadiça, responde de forma ríspida. Quando a pessoa está insatisfeita, ela reclama. Quando a pessoa está cansada, tudo parece um fardo. Quando a pessoa está exausta ali, sobrecarregada. Quando a pessoa está feliz, ela sempre vai responder com um sorriso no rosto. Quando a pessoa está de bom humor ou está num dia bom, nada a abala.
Então, eu queria refletir com você como tem sido suas palavras ultimamente, né? O que você tem falado, o que você tem, como você tem tratado as pessoas, né? Será que temos demonstrado o fruto, um dos frutos, né? Uma parte do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é a bondade, é a benignidade, é a longanimidade, né? Tratar as pessoas com bondade. Porque se a boca fala do que o coração tá cheio e você só tem reclamação, você só tem rispidez, você só tem pancada para soltar, o problema não é o que as pessoas estão fazendo ao seu redor, te provocando a uma reação. Mas é você olhar para dentro mesmo, olhar para dentro do coração e saber o que está ferido, o que está machucado, o que está causando essa reação onde tudo parece demais, tudo parece errado, tudo para você parece um transtorno, uma dificuldade. Aqui nós lemos que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Às vezes a gente quer transmitir conhecimento para as pessoas, mas a gente não tem sabedoria para fazer aquilo ser legal ou aquilo ser atraente. A gente talvez até tenha o conhecimento, mas na hora de transmitir, porque não temos sabedoria, aquele conhecimento se perde, vira confusão, vira guerra de opinião. A língua conciliadora é a árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. Percebe que às vezes existem pessoas ao nosso redor que todas as vezes que elas falam, o nosso espírito se sente ali ferido, esmagado, oprimido. São palavras duras, palavras que não tem nem cabimento às vezes. E aí a gente precisa entender qual é a hora certa de responder e como. Será que devemos pagar com a mesma moeda quando a Bíblia diz que devemos pagar o mal com o bem? Então, reflete nesse dia, reflete nessa passagem. O desejo do nosso coração é que nosso coração seja uma fonte de água viva, o nosso interior seja uma fonte de água viva o tempo todo. Mesmo quando as pessoas são más conosco, o ideal é que como cristãos tenhamos palavras de amor. Temos pelo menos palavras de autoridade, mas regadas de amor. Então tudo é muito relativo. Às vezes a gente fala, eu não quero o seu mal, mas tudo que você está falando é como diz aqui a palavra. A língua conciliadora é a árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. A gente acha que a gente está ajudando, mas na verdade a gente está só esmagando o espírito do outro, porque não tem amor nas nossas palavras. Tem insatisfação, tem peso, tem dor, tem frustração. É como um pai que tenta corrigir o filho, por exemplo, que não está sabendo fazer a lição de casa. Ele pode falar que o filho está errando de várias maneiras diferentes. E certamente se ele falar da maneira errada, ele vai esmagar o espírito do filho. Então, aprenda a usar as palavras corretas. Aprenda o domínio próprio, a dominar o próprio espírito. Aprenda a ser grato. Aprenda a ter no coração gratidão, ter no coração um desejo de sempre abençoar as pessoas. Tente, insista, clame, ore, faça algo. O que você não pode é continuar falando, machucando, murmurando. Porque eu tenho certeza que
Assim como aquele povo pereceu no deserto pela murmuração e reclamação, nós podemos estar perdendo momentos maravilhosos da nossa vida porque não conseguimos enxergar além da nossa necessidade e frustração. Abre os teus olhos. E se não consegue enxergar, ore ao Senhor, porque Ele vai com certeza te dar sabedoria, porque a Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça, e Ele vai conceder a vocês. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.